Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com Deltan Dallagnol. Moraes, Toffoli, Gilmar e Gunnes são indiciados por CPI. Veja os crimes. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E aqui a gente não aceita narrativa pronta porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil. E vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. É inédito, Moraes, Toffoli, Gilmar e Gunnes indiciados por CPI. Pessoal, hoje o dia é histórico no Brasil. E eu preciso que você preste muita atenção, porque o que acabou de acontecer pode mudar o jogo institucional no país. O relatório final da CPI do crime organizado, assinado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu formalmente o indiciamento de 3 ministros do STF. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E ainda o indiciamento do Procurador-Geral da República, o Paulo Gunnes. Nunca, em quase 40 anos de Constituição, uma CPI indiciou ministros da Suprema Corte. Nunca! E agora eu vou te mostrar, detalhe por detalhe, o que aconteceu e quais as consequências disso tudo. Começando pelo Moraes. O núcleo do argumento é a relação entre o escritório da Viviane Barsi, esposa do ministro, e o Banco Master. 80 milhões e 200 mil reais efetivamente pagos à banca em 2 anos, dentro de um contrato de 129 milhões de reais. Lê comigo aqui o que foi que o relator escreveu, que saiu na coluna do Lauro Jardim no Globo. Dá uma olhadinha aqui comigo. A relação entre o cônjuge do magistrado e o banco é causa objetiva de impedimento, nos termos do artigo 252, inciso 4 do CPP, segundo o qual o juiz está impedido quando ele próprio ou seu cônjuge for parte ou diretamente interessado no feito. Trata-se de hipótese de impedimento absoluto, insanável e cognoscível a qualquer tempo. Cognoscível é que você pode conhecer e declarar a qualquer tempo. Ou seja, gente, Moraes está impedido por força da lei. E a Folha traz mais. Trocas e mensagens entre o ministro e Daniel Vorcaro, horas antes da prisão do banqueiro, com pedidos para bloquear ações da justiça e Moraes apontado como destinatário. Voos em jatinhos de empresa do Vorcaro. Pressão sobre o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para aprovar a venda do Master ao BRB. E investigações abertas para intimidar servidores da Receita por vazamento de dados do próprio Moraes, seus familiares e ministros. E agora, o Toffoli. O que o relatório diz do Toffoli? Sociedade entre a Maridit, empresa da família do Toffoli, e o fundo Arlim, ligado ao Master no resort Itaiaiá. Toffoli relatou o caso no STF com impedimento escancarado. E presta atenção no padrão. Ele impôs sigilo ao inquérito, restringiu o acesso da Polícia Federal a provas, convocou uma cariação no final do ano passado, nomeou peritos pro próprio gabinete, ali, nomeando os peritos a dedo que iam fazer análise dos materiais. Cada decisão isolada pode até parecer um exercício legítimo de competência. Mas juntas formam o que o relator chamou disso aqui, ó. Dá uma olhadinha o que ele chamou. Chamou de convergência sistemática entre o sentido das decisões e o interesse financeiro do relator. Isso é prova indiciária qualificada de desvio de finalidade. Toffoli só largou a relatoria quando a Polícia Federal mandou relatório para o Fachin, detalhando as transferências entre a empresa da família dele e os fundos do Master. E o Gilmar Mendes, hein? Gilmar concedeu habeas corpus anulando as quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridit. Dias depois, estendeu a decisão para anular o sigilo do fundo Arlim, do Fabiano Zetel, cunhado do Vorcaro. Ordenou que o Banco Central, a Receita e o COAF destruíssem os dados já enviados. Nas palavras literais do Alessandro Vieira. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele escreveu. Olha aqui, ó. O Alessandro Vieira disse que houve uso da jurisdição constitucional pelo Gilmar Mendes para fins de proteção corporativa, conduta que compromete a legitimidade institucional do tribunal. Você também concorda que Gilmar Mendes agiu assim? Vai colocando aí nos comentários para eu ver. E tem ainda, gente, o Gunnes. E o mais importante, a consequência jurídica disso tudo, que vai atravessar a próxima legislatura inteira. Mas antes, eu preciso te dar um recado muito rápido, especialmente para a galera do direito. Vamos agora ver, gente, o que o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, ele diz sobre o Paulo Gunnes, o PGR. Ele diz que a conduta dele é omissão.
Ele diz que a PGR é o único órgão que tem legitimidade para processar o ministro do Supremo. E o Gonê simplesmente não agiu. Mesmo diante das reportagens, mesmo diante dos relatórios circunstanciados da Polícia Federal que deflagraram operações e que decretaram prisões no curso das mesmas investigações. Leia aqui comigo o que foi que o Alessandro Vieira escreveu sobre isso. Olha aí, ó. Ele disse: a paralisia, no caso aqui do Gonê, do PGR, não decorreu de insuficiência probatória, mas de decisão deliberada do chefe do Ministério Público Federal de não exercer as atribuições que a Constituição lhe confere com exclusividade. Ou seja, o Gonê deu uma anistia, de fato, pessoal, uma anistia não de direito, mas de fato pela sua omissão, em benefício de Toffoli e de Moraes. E agora chega o ponto mais importante, gente, porque é aqui que esse vídeo encontra o futuro. Indiciamento de CPI não prende ninguém hoje, mas é uma peça jurídica que pode fundamentar pedidos de impeachment por crime de responsabilidade. O relatório, se for aprovado hoje no Senado, vai para o presidente da casa, Davi Alcolumbre, que tem resistido a esse tipo de encaminhamento. Mas presta atenção, para impeachment de ministro do Supremo ou do PGR, você precisa de 54 senadores. Guarde esse número aí. Quando a direita tomar o Senado em 2027, esse relatório vai virar munição pronta. A peça está escrita, a prova está juntada. Falta só um Senado com coragem. Você ficou feliz com os indiciamentos dos ministros do Supremo? Me conta aí nos comentários. Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino reage à CPI e diz ser um erro falar que o STF é o maior problema nacional. Ministro diz que colegas são alvos de injustiça. Manifestação se dá após relator da CPI do crime organizado pedir o indiciamento de Moraes, Toffoli e Gilmar Eguner. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que é um imenso erro responsabilizar a corte como o maior problema nacional. A declaração foi dada nesta terça-feira em uma postagem no Instagram, horas depois da divulgação do relatório da CPI do crime organizado. O relator, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu indiciamento de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gunê. Atualmente, por parte de alguns, o equívoco de apontar o STF como o maior problema nacional é um imenso erro. Para dizer o mínimo, friso, gigantesco erro histórico que exige uma melhor reflexão quanto às consequências. Escreveu, além disso, o ministro disse que é uma irresponsabilidade investigar o crime organizado e não apurar milicianos, traficantes de drogas e facções. Dino citou nomes e afirmou que sua condição de magistrado o impede de escrever mais sobre o tanto que o STF fez e está fazendo no combate ao crime organizado. Ainda assim, registrou sua solidariedade pessoal aos colegas alvos de injustiça. O Supremo Tribunal Federal tem um relevante conjunto de decisões judiciais contra o crime organizado no Brasil, nos limites de suas competências constitucionais, alcançando quadrilhas armadas, crimes políticos, facções em geral. O mesmo pode ser dito quando a Procuradoria-Geral da República é uma irresponsabilidade investigar o crime organizado e não tratar sempre de milicianos, traficantes de drogas, vendedores de armas ilegais, garimpos ilegais, facções que controlam territórios, matadores e pistoleiros e etc. Atualmente há, por parte de alguns, o equívoco de apontar o STF como um maior problema nacional. É um imenso erro, para dizer o mínimo. Friso, gigantesco erro histórico que exige uma melhor reflexão quanto às consequências. Críticas às investigações devem ser feitas, sem dúvida, mas com respeito à dignidade das pessoas e com preservação da instituição da democracia, pois sem elas não existem direitos fundamentais nem futuro para a nação. Infelizmente, a minha condição de magistrado me impede de escrever mais sobre o tanto que o STF fez e está fazendo no combate ao crime organizado. Não me cabe falar, mas está nos autos. Contudo, posso e devo registrar a minha solidariedade aos colegas alvos da injustiça. Alexandre de Moraes falou convocado no dia em que ele foi preso pela primeira vez. Vieira citou o pagamento de 80 milhões do Master ao escritório de Viviane Barsi e afirmou essa operação exclui qualquer possibilidade de caracterização como relação profissional ordinária. Dias Toffoli
interferiu na condição técnica das investigações, proferiu decisão restritas contra a PF e fez múltiplas viagens em aviões ligados a Vorcaro. Gilmar Mendes suspendeu a quebra de sigilo da empresa de Toffolo em uma estratégia de contenção investigatória. O senador afirmou que o ministro fez uso de jurisdição constitucional para fins de proteção corporativa. O relatório também descreve um cenário em que o crime organizado avança de forma estruturada no Brasil. Aponta que cerca de 28 milhões de brasileiros vivem em região sob influência de organizações criminosas e identificada a convergência entre criminalidade violenta e crimes financeiros como causa o fortalecimento das facções. O parecer propõe um pacote de medidas legislativas voltadas a combater o crime organizado. Inclui ampliação de instrumentos de bloqueio de ativos, aumento de penas para lavagem de dinheiro, maior transparência sobre beneficiários finais e regulamentação de lobby. Também sugere a criação de um Ministério da Segurança Pública. O documento conta com mais de 200 páginas e consolida 120 dias de trabalho da comissão e 18 reuniões realizadas. Os senadores apresentaram 312 requerimentos e analisaram 134 documentos. O foco do colegiado foi investigar a atuação estruturada e expansão do crime organizado no Brasil. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.